Aleluia, aleluia, aleluia. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade, ilumina a nossa vida. Tua palavra é como um fogo que faz arder o coração, traz a verdade, ilumina a nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Paz e bem, irmãos e irmãs, que bom mais uma vez estamos aqui reunidos para darmos continuidade ao nosso curso, a nossa quinta aula de hoje, a terceira parte da nossa quinta aula, terceira parte. E com a graça de Deus nós queremos desde já saudar a todos os irmãos que estão aqui reunidos, todos os irmãos que estão entrando neste momento. E que bom que podemos receber do Senhor a sua palavra, receber do Senhor a sua graça, receber do Senhor a sua vida através da sua palavra. Para iniciarmos este momento de oração, para iniciarmos, na verdade, este curso, nós queremos invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, apossa-te de mim, inesgotável fonte de poder e de luz. Espírito Santo, eleva os teus rios e neles me banha, faz-me ser semelhança de Jesus. Vem, Espírito de Deus, faz nascer em mim os teus dons, tuas graças, frutos de vida. Vem, Espírito de Deus, faz nascer em mim os teus dons, tuas graças, frutos de vida. Vem, poder do alto, vem, Paráclito, vem, Consolador. Enche-me de novo, vento impetuoso, sou teu. Vem, poder do alto, vem, Paráclito, vem, Consolador. Enche-me de novo, vento impetuoso, sou teu.
E nós te pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós nesta noite. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, nos faz enxergar a palavra de Jesus, a direção de Jesus, o caminho de Jesus em nossas vidas. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos faz compreender a palavra do Senhor. E compreendendo a palavra do Senhor, assimilá-la em nossas vidas. E assim sermos transformados pelo teu amor. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da bem-aventurada a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, irmãos e irmãs, boa noite mais uma vez. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso, a nossa quinta aula. Nós teremos mais 2 aulas para terminarmos o módulo todo, que iniciamos neste mês da Bíblia, que encerrou no dia 30 de setembro, mas nós estamos continuando essas 3 aulas, a de hoje mais 2, para a gente encerrar este Novo Testamento e assim podermos ver bem, com a graça de Deus. A nossa aula de hoje, dando continuidade, é o 4º Evangelho, É a terceira parte dos Evangelhos, o Novo Testamento, a formação dos Evangelhos. A terceira parte, o Evangelho de João. Nós vimos até agora que existe uma subdivisão na organização dos Evangelhos no Novo Testamento. Nós temos os Evangelhos sinóticos. Nós já aprendemos sobre isso na aula passada. Se você está vendo a aula de hoje e não viu, olhe, assista as aulas passadas e você vai entender melhor essa expressão. Mas nós que estamos acompanhando já estamos bem, já sabemos bem. Então nós temos os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, segundo a ordem de redação. Lembrando que nós estamos falando da redação do Evangelho, Ou seja, a formação, aquela primeira parte, que é a parte da tradição oral, e depois a escrita. Então, seguindo essa ordem, nós temos os Evangelhos sinóticos, Marcos, primeiro Evangelho a ser escrito, Mateus e Lucas, seguindo a ordem de redação. E o Evangelho de João, que não é considerado o evangelho sinótico, não está dentro do quadro dos evangelhos sinóticos, por muitas particularidades que este evangelho tem e que nós vamos ver na aula de hoje. Este é o objetivo desta aula, a gente conversar um pouco sobre o Evangelho de João. E aí eu já lhe convido a pegar a sua Bíblia, a Palavra de Deus, e abri-la, já no primeiro capítulo do Evangelho de João, já deixar aí aberta no primeiro capítulo do Evangelho de João, porque nós vamos, como estamos fazendo sempre no nosso curso, passando as folhas, passando as páginas, vendo as divisões, os capítulos, para a gente entender essa estrutura do Evangelho como um todo. O objetivo no curso não é a gente fazer um estudo sobre cada passagem, sobre cada parte, Isso é um outro momento, e precisa de muito mais aulas, Mas a gente vê neste panorama geral, de forma geral, os evangelhos. Então nós vimos o Evangelho de Marcos, nós vimos o Evangelho de Mateus,
e de Lucas. E hoje nós vamos ver o Evangelho de João, também conhecido como o quarto Evangelho, né? Essa nomenclatura também é uma nomenclatura bem usada, né? No meio dos biblistas, também das pessoas estudiosas da palavra de Deus, né? O quarto Evangelho, né? Quando se fala do quarto Evangelho, se refere ao Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Tá certo? Como a gente viu, cada evangelho ele teve um processo de formação. Antes da redação, né, antes do momento da redação, através do escritor sagrado, existe todo um momento de formação, né, e, sobretudo, de formação oral, né, que a gente chama, que é aquela fase onde se conhece o autor, onde se escuta, né, a palavra de Deus é passada, né, de forma através das pregações, através das palavras dos apóstolos, que os discípulos de Jesus, no início da era cristã, né, no início no nascimento da igreja, propagavam a palavra de Deus, né? Então a gente tem essa fase. Bem, de forma especial, o quarto evangelho, ele teve a formação mais longa. Foi o evangelho que teve assim o período de formação e de redação mais longo do que os outros sinóticos, né? Ele é considerado um evangelho testemunhal, né? Sobretudo porque João, também como Mateus, né, evangelista, João era discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus. Então, é considerado esse evangelho testemunhal. Diferente de Lucas, por exemplo, de Marcos, né, que eram discípulos de Pedro e Paulo e que, pesquisando, fazendo a sua pesquisa, também redigiram, né, o evangelho escrito como nós temos. O Clemente de Alexandria vai chamar o quarto evangelho do evangelho espiritual. Porque, de fato, o evangelho de João ele tem uma teologia, né, digamos assim, muito alta, né, muito espiritual, uma linguagem, né, melhor para a gente entender, uma linguagem espiritual, um significado, um simbolismo, né, um evangelho assim. Todos os outros trazem símbolos, né, usados pelo próprio Jesus na sua pregação, símbolos importantes também presentes na cultura judaica, presentes na formação inicial dos primeiros cristãos, né? Enfim, também presentes e característicos da língua grega, né? Que foi a língua escrita, todos os evangelhos eles foram escritos em grego, então o grego também, a língua por si tem uma particularidade, né? Então tem todos os evangelhos têm essas questões, mas o evangelho de João ele tem muitos símbolos, né? Muito significado também. Se a gente colocar um quadro, se a gente imaginar um quadro, a gente vai ver algumas diferenças entre o evangelho sinótico, os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Daí, por causa dessas diferenças, nós vamos perceber que os evangelhos sinóticos, por isso que eles são sinóticos, são bem mais parecidos, têm a mesma fonte, né? Por conta dessas diferenças, dessas peculiaridades, né? Diferenças que vão fazer com que eles se tornem mais semelhantes entre si, diferente do Evangelho de João. Mas ambos os evangelhos, todos os evangelhos, aqui não se trata, né, é importante falar para vocês isso, não se trata de qual é o evangelho mais importante, ou o evangelho isso, ou o evangelho aquilo, não. Todo o evangelho, Marcos, Mateus, Lucas, João, são dados da revelação autênticos, né? Para nós, para a nossa fé. Então, nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo e é pelo Evangelho de Jesus Cristo que nós somos alimentados também, que nós somos fortificados, que nós seguimos o nosso caminho com Jesus. Então, é importante a gente
não pensar assim, certo? A aula traz, né, a própria aula, como a gente está fazendo um aprofundamento, traz essas diferenças de um para o outro, um é mais curto, outro é mais longo, um foi escrito pelo próprio discípulo de Jesus, outro foi escrito por um discípulo já de um discípulo de Jesus. Isso não entra em conta o valor espiritual, o valor teológico, o valor como igreja, o valor como cânon que o Evangelho tem. Todos os Evangelhos têm. Todos os Evangelhos são palavras. Palavra, né? A palavra de Jesus. É a palavra de Jesus, corrigindo aqui a expressão. Então, os evangelhos sinóticos, eu vou sempre falar dos sinóticos, e aí você precisa ter isso já, eu acredito, com certeza você já tem em mente. Eu já estou falando, quando falar dos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, tá certo? Para eu não ficar tendo que repetir o nome de todos os evangelhos sinóticos. Então, a diferença dos sinóticos para o evangelho de João, digamos assim, em regra, em um panorama geral, se nós colocássemos, fizéssemos um paralelo, né, montássemos um quadro para ver esse paralelo entre os sinóticos e João, a gente vai ver algumas diferenças, né, algumas peculiaridades, como falei, que vão justamente destacar um do outro. Por exemplo, nos evangelhos sinóticos, nós temos os milagres de Jesus, o termo, né, os milagres de Jesus. No evangelho de João, nós não temos milagres, nós temos os sinais. São 7 sinais. E isso tudo a gente vai também entender já já o porquê. Vamos só ver esse paralelo de forma geral. Nos evangelhos sinóticos, a gente tem os discursos de Jesus, os sermões de Jesus. Em João, a gente não vai ter um sermão em si, mas os discursos sobre a pessoa de Jesus. O discurso sobre a pessoa de Jesus. A gente vai perceber isso no Evangelho de João. E, por fim, assim, de forma geral, isso são as características de forma geral entre os sinóticos e João, certo? Assim, um panorama para nós. Os sinóticos, eles desenvolvem amplamente o ministério de Jesus na Galileia. A gente viu isso, né? Jesus, ele sobe a Jerusalém uma única vez, né? Quer dizer, Jesus sobe a Jerusalém, mas o ministério de Jesus, a vida de Jesus, todos os acontecimentos narrados, eles se concentram, se desenvolvem amplamente, ou seja, tomam uma grande parte do evangelho na Galileia. No evangelho de João, a gente já tem o interesse do evangelista em mostrar, certo, o ministério de Jesus em Jerusalém. Então, a gente vai ver que no Evangelho de João, os fatos ocorridos vão acontecer sempre muito próximo na ida de Jesus a Jerusalém ou na própria Jerusalém. Tá certo? Então, de forma geral, nós temos isso. Se falando sobre a formação do Evangelho, aí entenda essa formação, como nós temos falado, aqueles 2 processos. A fase oral, né, a fase da tradição oral e a fase da escrita. Primeiro, a gente teria nessa formação do Evangelho a fase, digamos assim, do discípulo amado. Quem é o discípulo amado? O próprio João, né? Ele fala de si mesmo, mas também existe um outro aspecto também em cima dessa nomenclatura que o evangelista usa. Também a gente vai ver isso um pouquinho melhor já já. Então a gente tem na formação do Evangelho de João o discípulo amado, que é aquele que testemunhou. O Evangelho de João termina justamente João dando testemunho sobre o que escreveu, sobre o que viu. Então, é como a gente vê um evangelho testemunhal. Então, o discípulo amado, ele é essa peça fundamental, porque ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele não foi pesquisar, né? A gente viu no Evangelho de Lucas, por exemplo, Lucas fez uma pesquisa acurada, né? Até porque ele não viveu com Jesus, então ele foi
atrás, nas fontes, claro, naqueles que estavam com Jesus. Mas João estava com Jesus, né? Ele estava ali. Então, ao mesmo tempo que ele estava próximo da fonte, ele também, como evangelista, era a própria fonte. Daí a gente tem a formação da tradição joanina, né? Que aí vai envolver a comunidade joanina. Lembrando também para vocês, falei isso nas primeiras aulas da formação do Novo Testamento, também na formação dos Evangelhos, que existe sempre essa expressão, né? As comunidades ali criadas, né? As igrejas, as comunidades criadas pelos discípulos, pelos apóstolos de Jesus, que eles acompanhavam, né? Com o seu pastoreio. Então tem a formação da tradição, discípulo amado, a formação da tradição. Aí a gente vai ter a primeira edição e a sua estrutura, e a segunda edição e o seu motivo, né? Se você nunca percebeu, a gente vai ver isso hoje, a gente vai conversar mais na frente sobre isso. O Evangelho de João tem duas conclusões, né? Tem a conclusão da primeira edição e tem a conclusão da segunda edição. Então, de forma geral, isso é, podemos dizer, a trajetória da formação do Evangelho para se chegar ao que a gente tem hoje aqui atual, né? Formação que a gente tem aqui na nossa Bíblia, tá certo? Bem, o que representaria essa fase do discípulo amado? É apresentado pelo autor como sendo aquele que está na origem da tradição evangélica. É o discípulo amado que testemunha tudo. É o discípulo amado que narra os fatos. É o discípulo amado que está próximo na cruz. É o discípulo amado que vive muitos também dos acontecimentos. É ele que vê. Então, é sempre essa ideia, João que é aquele que está vendo a Cristo e aquele que está escrevendo, falando e, consequentemente, depois nessa fase redacional, escrevendo o Evangelho de João. Segundo a opinião tradicional, o discípulo amado é identificado como o apóstolo João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, né? Mas também o discípulo amado é cada um de nós, né? A gente vai conversar e ver isso mais na frente. A fase da formação da tradição vai se dar no ambiente palestino, né, dos anos 70 depois de Cristo. O autor tinha um alto conhecimento da topografia da Judéia e de Jerusalém. A gente percebe isso quando lê o Evangelho de João, né? Até porque ele era da região. Em particular, ele tem uma visão sobre o templo antes da destruição. Porque uma coisa interessante que a gente precisa entender é que os evangelhos eles começaram a ser redigidos após a destruição do templo. E João, ele traz essa particularidade no evangelho, porque ele coloca muito o templo, então ele tem uma visão do templo, uma visão das festas litúrgicas, dos cultos no templo, e isso é muito presente no evangelho de João. Então, sobretudo porque ele viveu, né, esteve naquele momento, né, e tem essa lembrança e essa visão do templo e como funcionava o templo. Esta tradição também conhece uma cronologia da vida pública de Jesus notavelmente mais longa do que a apresentada nos sinóticos, né? A vida pública de Jesus, a gente percebe que João, no Evangelho de João, vai estar de forma ampliada, né? Desenvolvida, longa, né? E isso é importante também a gente perceber. E aí, na primeira edição e a sua estrutura, a gente vai ter a terceira etapa na história do quarto evangelho, e a sua primeira edição, que acaba no capítulo 20, com a conclusão. A primeira edição de João foi escrita em ambiente grego, né? O público a que se dirigia não conhecia nem o aramaico, nem o hebraico. E lembrando, como eu já falei também em uma outra aula, a língua falada, né, naquela época, o grego, o latim também, por causa dos romanos, né, então eram línguas usadas. Os evangelhos foram escritos em gregos porque muitos dos cristãos também falavam grego, entendiam grego, certo? Bem,
se falando do plano e a segunda edição, como eu já falei no início, é a última conclusão do Evangelho de João. O plano do Evangelho, de forma geral, de modo geral, segue o mesmo esquema dos sinóticos, né? Porém, o conteúdo e a disposição do material são originais, bem mais originais, porque vem do próprio autor, como a gente viu, né? Não tem pesquisas. Então, desenvolve o ministério de João Batista, o ministério de Jesus na Galiléia, o ministério na Judéia e em Jerusalém, paixão, morte e ressurreição. Ou seja, o mesmo esquema, né, dos sinóticos também, que é o mesmo esquema do Evangelho. Mistério de João Batista, mistério de Jesus, mistério de Jesus na Galiléia, Judéia e Jerusalém, paixão, morte e ressurreição. Então, os evangelhos, eles circulam, né? Eles narram esses fatos da vida de Jesus. E se falando do livro, né? Do evangelho, a Bíblia é um conjunto de livros, né? Então, o evangelho é um livro da Bíblia, como todos os outros são livros da Bíblia. Então, se tratando do livro, qual é a estrutura do livro, do Evangelho, certo? Nós vamos ter o prólogo, e aí você já está com a sua Bíblia aberta no prólogo, o primeiro capítulo, até o versículo 18, nós vamos ter o prólogo, e é no prólogo de João que nós temos o famoso versículo, né, que fala desta realidade de Deus que vem a nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Nós rezamos isso no Ângelus, nós rezamos isso também em muitos outros momentos na nossa vida litúrgica, na nossa vida de fé. É o que nós cremos. O Verbo veio a nós, a palavra, o Logos, né? A palavra veio a nós, se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos o prólogo, que é a primeira parte do livro do Evangelho de João. Depois nós vamos ter o livro dos sinais. Depois do livro dos sinais, nós vamos ter a segunda parte, o livro dos adeuses. E na terceira parte, nós vamos ter o livro da glória. Ok? Então, essa é a estrutura do livro do Evangelho de João. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura deles, e é nessa parte que agora a gente vai começar a folhear a palavra de Deus e ver também alguns detalhes de cada e particularidades também de cada uma dessas estruturas. Bem, estrutura do livro, a primeira edição, né? Do prólogo. O prólogo nós temos a abertura, né? Que vai de 1 a 18. Jesus, palavra de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. De tudo o que foi feito, nela havia vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilhava nas trevas, e as trevas não a dominaram. Então a gente vai ter essa introdução joanina, que de forma magnífica vai falar deste princípio divino e deste plano salvífico também de Deus. É digamos assim, uma grande síntese, né, desta salvação divina em nossas vidas. E aí vai até o capítulo, certo? O versículo 18. E a partir do versículo 19, ainda no capítulo 1, nós vamos ter o livro dos sinais, certo? O livro dos sinais, que vai começar primeiro com o testemunho de João Batista acerca de Jesus, acerca de quem ele é, né? Vai terminar com o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, é o que João diz para os seus, né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? Versículo 29 do capítulo 1 de João. Então aí a gente começa a abertura, né, do livro dos sinais. Depois vem os primeiros discípulos, né, que seguem. João aponta Jesus, o evangelho
de João é interessante, né, nisso, porque João Batista aponta Jesus, eis o Cordeiro de Deus, e aqueles discípulos que eram discípulos de João, que estavam com João, deixam João Batista e passam a seguir Jesus. Entre eles, o próprio evangelista João Evangelista, né, o irmão de Tiago. E aí é interessante porque eles seguem Jesus e aí vem aquele famoso trecho que nós lemos no início do curso, né? Lá no comecinho, na primeira aula, quando eles seguem Jesus, Jesus se volta para trás, os questiona porque estão seguindo a ele, e eles dizem, mestre, onde moras? E Jesus diz, vinde e vede, né? E eles deixam tudo e seguem a Jesus, né? E a partir dali começa a vida dos discípulos com Cristo no Evangelho de João. Depois a gente vai ver a vocação de Pedro, né? Nesse mesmo trecho, porque André, que está também no meio desses que seguem Jesus, corre a Pedro e diz, encontramos o Messias, né? João Batista aponta Jesus, eis o Cordeiro de Deus, eles seguem, depois eles vão e anunciam, né? A Pedro, André, encontramos o Messias. E aí Pedro também começa a seguir Jesus. Depois nós vamos ter a vocação de Filipe e Natanael. E aí vem o primeiro dos sinais, certo? A primeira parte do livro dos sinais vai falar sobre esta testemunho de João Batista acerca de Jesus, dele mesmo e também de Jesus, e depois o chamamento, né, dos discípulos, e vai assim encerrar concluindo com o anúncio de Natanael. E começa a primeira sessão, né, as 3 primeiras sessões dos 3 primeiros sinais. E aí, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre os sinais, né? Eu disse que nos evangelhos sinóticos, nós temos o termo milagre, né? Nós temos os milagres. No evangelho de João, nós temos os sinais. Por quê? Todos os milagres, ambos são milagres, certo? Jesus realizou milagres, né? Que é algo extraordinário. Que Jesus realizou nos sinóticos, o que Jesus realizou em João, ambos acontecimentos são milagres. Mas João usa esse termo, sinal, porque o sinal ele aponta para algo. Então, o milagre que Jesus realiza, as curas que Jesus realiza, elas apontam para um grande sinal. E aí existe um termo no Evangelho de João que a gente vai ver muito presente, que é o termo a hora. No primeiro sinal, no Evangelho de João, que acontece nas bodas de Caná, né, Jesus vai usar para a sua mãe, a Virgem Maria, este termo. Mulher, ainda não chegou a minha hora. Né? Então, este termo hora. Então, a gente começa a partir do primeiro sinal, joanina, a partir da primeira sessão dos sinais em João, a entender que cada um dos sinais, que cada um daqueles milagres que o evangelista trouxe, até porque Jesus realizou muitos outros milagres, mas ele trouxe estes milagres que são significativos para apontar para o grande sinal. Né? Então a gente vai ver que esses sinais vão apontar para o grande acontecimento, para o grande sinal, para a grande hora, que é a hora da nossa salvação. Então nós vamos ter as 3 sessões de Caná a Jerusalém através da Samaria, de novo a Caná, né? Que vai estar entre o capítulo 2 e 4. Então você já pode ir para o capítulo 2, né? As bodas de Caná. E aí a gente vai ter as festas judaicas, né, nessas 3 sessões, primeiro conjunto dos milagres, a gente vai ter de Caná a Jerusalém, Jesus vai de Caná a Jerusalém, através da Samaria, de novo a Caná. A gente vai ter as festas judaicas citadas, reinterpretadas cristologicamente, ou seja, na ótica de Cristo, certo? E a preparação para a próxima Páscoa. Isso tudo nessas sessões que vão falar sobre os sinais, né?
E aí, quais são os 7 sinais? São 7 os sinais presentes no Evangelho de João que apontam para esta grande hora. O primeiro sinal, as bodas de Caná, se você quiser anotar aí, você pode tomar nota. As bodas de Caná, primeiro sinal, capítulo 2, versículos de 1 a 12. O segundo sinal é a cura do filho do oficial, capítulo 4, versículo 46 a 54, 46 a 54, né? O segundo sinal, a cura do filho do funcionário real. O terceiro sinal está no capítulo 5, cura do paralítico, de 1 a 18. A gente vai ver a narração desse sinal, deste milagre, mas em João, deste sinal. O quarto sinal, a multiplicação dos pães, capítulo 6, versículos de 16 a 21. A gente vai ver de 16 a 21. O quinto, Jesus sobre as águas, 6, 16 a 21. Multiplicação dos pães, 6, 1 a 15, perdão. E Jesus sobre as águas, capítulo 6, 16 a 21. O sexto sinal, a cura do cego, né, de nascença. A gente vai ver lá no capítulo 9. É um relato longo, né? Aquele que ele é entrevistado, chamam os pais, enfim, né, os doutores, os da lei, enfim. Capítulo 9, versículo de 1 a 41. E o último sinal, a ressurreição de Lázaro. Capítulo 11, versículos de 1 a 44. Então, a gente vai ter este conjunto. E aí, eu gostaria que você voltasse, depois a gente retoma, lá no Evangelho, no capítulo 2, certo? No último versículo do capítulo 2, no penúltimo, 11, no versículo 11, diz assim: depois que Jesus realiza o primeiro sinal, que foi transformar a água em vinho naquela festa de casamento, o evangelista termina esta narração dizendo assim, capítulo 2, versículo 11: foi este o início dos sinais que Jesus fez em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então os sinais vão manifestando a glória de Deus e os discípulos vão crendo em Jesus, né? Então esse é o caminho dos milagres. E aqui também no Evangelho de João a gente vê Jesus justamente no capítulo 2 também, como estava falando, no versículo 3, Jesus dizer à sua mãe: a minha hora ainda não chegou. Jesus não falava da hora de realizar o sinal, mas na hora da qual o sinal apontava, né? E a gente vai ver isso daqui a pouco. E aí, na segunda, esses são os livros dos sinais, são esses os sinais, e a partir do capítulo 13, aí você já pode ir para o capítulo 13, lembrando que a gente está vendo assim de forma geral a divisão do livro do Evangelho de João. A partir do capítulo 13 nós vamos ter o livro dos adeuses. O livro dos adeuses. E aí é interessante porque o livro começa dizendo assim, capítulo 3, o primeiro versículo. Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que chegara a sua hora, então veja só, a gente viu o livro dos sinais, todos os milagres apontam para a grande hora de Jesus, e aqui no livro dos adeuses nós começamos com este versículo. Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É o primeiro versículo, capítulo 13, primeiro versículo do capítulo 13, e aí a gente começa o grande discurso de despedida de Jesus, né? Que traz em si a última ceia, né? Centrado sobre o tema da fé e do amor. Depois deste segundo momento, nós vamos ter a narração, né? Um minuto. Nós vamos ter a narração dos adeuses de Jesus e, por fim, como nós vimos aqui, vem a terceira parte. E na terceira parte, depois desse primeiro momento, do 13 ao capítulo 17, nós vamos ter a divisão, né, o livro dos adeuses. A partir do 18, a gente começa o livro da glória de Cristo, né? A glória de Cristo está na sua paixão, morte e ressurreição. E aí, nesse primeiro momento, do capítulo 18 e 19, a gente vai ter a narração da paixão, morte e sepultura. Se desenvolvem em 2 jardins, no Getsemane e no sepulcro novo, né? A paixão e a morte no Getsemane e o sepultamento no jardim também. Então, traz este elemento. O Evangelho de João se desenvolve neste cenário e tudo isso em Jerusalém. E aí a gente tem a quarta parte que narra em 2 quadros: o sepulcro vazio e a aparição a Madalena, a aparição aos discípulos sem Tomé e depois com Tomé, né? Capítulo 20. E o evangelista conclui, né, faz a sua conclusão definitiva. E aí eu queria que você abrisse, né, lá no capítulo 20, a gente já vai para o final. E capítulo 20, versículo 30, a primeira conclusão, que é a conclusão do evangelista. Diz assim: Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão. Jesus fez, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos deste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, aqui termina, certo? A primeira edição, né, do livro. Termina essa parte, a primeira edição com a primeira conclusão, como nós vimos no início da nossa explicação. E aí a gente tem um epílogo, né? Uma segunda edição e o seu motivo, que vai trazer a aparição de Jesus junto ao lago. A última etapa da formação do quarto evangelho é representada pela sua segunda edição, com o acréscimo do capítulo 21, e uma conclusão geral. O motivo seria, pelo menos em parte, pela morte da testemunha, João, no tempo do imperador Trajano, 98-117. Interessante, João é o único discípulo de Jesus, o único dos apóstolos que não sofreu o martírio, né? Morreu sem o martírio. E aí, com João, com a morte de João, porque foi o último discípulo a morrer, se encerra uma era, a era apostólica das primeiras testemunhas. E aí vem a segunda era com os novos discípulos dos discípulos, e aí os representantes, né, dos apóstolos, os bispos, enfim. E aí começa uma nova era que faz parte de todo aquele início da igreja nos primeiros séculos, certo? Então, a gente percebe que neste último capítulo, a gente vai ter a aparição de Jesus junto ao lago, né, da Galileia. A gente vai ter a confirmação de Jesus, a conversa de Jesus com Pedro e a confirmação do pastoreio de Pedro. Pedro e o discípulo amado, né? A relação, né? Porque
Quando Pedro é questionado no final deste capítulo, ele vê o discípulo amado e pergunta, mas e este? Né? Porque se existia, diz até o Evangelho, que aquele discípulo não morreria. Né? E Pedro diz, e este? E o Senhor, Jesus diz para Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu, porém, segue-me. Né? Então, essa ordem de Jesus, esse chamado de Jesus nas nossas vidas é sempre presente. Vem e segue-me. E aí, depois dessa narração, certo, da conversa de Jesus com Pedro, vem a conclusão do editor, ou seja, a conclusão desta última edição, né? Este último capítulo colocado, acrescentado, né? Também homenageando o discípulo amado. E aí diz a conclusão do Evangelho. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as escreveu. E nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros a serem escritos. E assim termina o Evangelho de João, assim termina, né, todo o relato joanino acerca do mistério de Jesus, do mistério de nossa salvação em Cristo Jesus. E aí, convido você, também já passo como tarefa de casa, você agora ler, né, sabendo destas ideias, destas divisões, você agora fazer a leitura do Evangelho durante estes dias, durante essa semana e rezando, pensando nesses sinais. Leia cada sinal, reze com cada sinal e todos os sinais apontam para o grande sinal: Cristo crucificado, glorificado, ressuscitado, Cristo que nos salvou. E assim como discípulo amado, vamos reclinar a nossa cabeça, vamos reclinar a nossa vida, o nosso coração em Jesus. Para de Cristo, para de Jesus, escutar o seu coração, para com Jesus amar, para com Jesus seguir. Para que nós lemos o Evangelho? Para que nós queremos saber do Evangelho? De nada vale saber de tudo que falei aqui, né? Nada vale saber de tantas outras coisas mais, além do que eu falei aqui, que existem sobre o Evangelho. De nada isso vale se nós não seguirmos Jesus Cristo. De nada isso vale se nós não nos empenharmos no seguimento de Jesus. O Evangelho vem a nós para que nós sigamos a Jesus. E assim, meu irmão, neste seguimento de Jesus, nós queremos colocar a nossa vida. Nesse seguimento de Jesus, nós queremos continuar o nosso caminho. Que o Senhor te conceda força, graça para isso. No capítulo 13 do Evangelho de João, quando Jesus anuncia que alguém vai traí-lo, todos os discípulos se entreolham, como se dissesse, mas como assim? Quem, né? Também nós, muitas vezes, traímos o Senhor, ferimos o Senhor. Mas existe um gesto e uma posição que o Evangelho nos traz do discípulo amado, que nós podemos, no dia a dia, aprender a fazer. O versículo 23 diz assim, do capítulo 13. Um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Estava próximo, estava reclinado, próximo, ouvindo. Que essa seja a nossa posição todos os dias, a partir da nossa vida de oração,
a partir da leitura da palavra de Deus, reclinar o nosso ouvido no coração de Jesus, escutar, ser transformado pelo coração de Jesus. Eu convido você a fechar os seus olhos agora e nós terminarmos este momento fazendo uma breve oração, colocando assim as nossas vidas diante de Deus. Vou reclinar em teu peito, mestre amigo, quero escutar cada pulsar teus desejos, te prescrutar, quero ajustar meu coração ao teu, Senhor meu Deus, e ser só teu, viver em ti, quero ajustar meu coração ao teu, amado meu, e ser só teu, permanecer em ti. Senhor Jesus, nós te pedimos esta graça sobre nós, ajustar o nosso coração ao teu, ter o mesmo pulsar, o mesmo sentir, viver em ti. Seja este o nosso desejo, é este, Senhor, o nosso desejo nesta noite. Por isso, concede-nos a tua graça e o teu Espírito Santo, para assim fazermos e realizarmos a tua vontade. Quero ajustar meu coração ao teu, Senhor meu Deus, e ser só teu, viver em ti. Quero ajustar meu coração ao teu, Senhor meu Deus, e ser só teu, permanecer em ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos ao fim da aula, chegamos ao fim deste primeiro bloco dos Evangelhos. Agora nós teremos mais 2 aulas, a aula sobre as cartas paulinas e depois a aula sobre as cartas católicas. E assim encerrando o nosso bloco, o Novo Testamento. Deus abençoe a sua vida, foi uma maravilha estar com você aqui. Espero que você tenha gostado. Dê o seu like, compartilhe o vídeo, enfim, nos ajude a evangelizar. Deus te abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.